Canal Áudios e Código Eleitoral. Art. 45. O escrivão, o funcionário ou o preparador recebendo a fórmula e documentos determinará que o alistando deite e assine a petição e em ato contínuo atestar a terem sido a data e a assinatura lançados na sua presença. Em seguida, tomará a assinatura do requerente na folha individual de votação e nas duas vias do título eleitoral, dando o recibo da petição e do documento. Primeiro requerimento será submetido ao despacho do juiz nas 48 horas seguintes. Segundo, poderá o juiz, se tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, converter o julgamento em diligência para que o alistando esclareça ou complete a prova ou, se for necessário, compareça pessoalmente à sua presença. Terceiro, se tratar de qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz para isso prazo razoável. Quarto, deferido o pedido, no prazo de 5 dias, o título e o documento que instrui o pedido serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A entrega far-se-á ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e à do recibo. O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo eleitoral, incorrendo o juiz que não o fizer na multa de 1 a 5 salários mínimos regionais na qual incorrerão ainda o escrivão, funcionário ou preparador, se responsáveis bem como qualquer deles, se entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e do recibo ou o fizerem à pessoa não autorizada por escrito. Quinto, a restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o pedido de alistamento pelo juiz eleitoral. Sexto, quinzenalmente o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver ou por editais, a lista dos pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os indeferidos e os convertidos em diligência, contando-se dessa publicação o prazo para os recursos a que se refere o parágrafo seguinte. Sétimo, do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo alistando, e do que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido. Oitavo, os recursos referidos no parágrafo anterior serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de 5 dias. Nono, findo esse prazo, sem que o alistando se manifeste, ou logo que seja desprovido recurso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo e não poderá, em qualquer tempo, ser substituída, nem dele retirada, sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no art. 293. 10. No caso de indeferimento do pedido, o cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com que houver instruído o seu requerimento. 11. O título eleitoral e a folha individual de votação somente serão assinados pelo juiz eleitoral depois de preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido, sob as penas do artigo 293. 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor, após a expedição do seu título. Art. 46. As folhas individuais de votação e os títulos serão confeccionados de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, da folha individual de votação e do título eleitoral constará a indicação da seção em que o eleitor tiver sido inscrito, a qual será localizada dentro do distrito judiciário ou administrativo de sua residência e o mais próximo dela, considerados a distância e os meios de transporte. Segundo, as folhas individuais de votação serão conservadas em pastas, uma para cada sessão eleitoral. As mesas receptoras serão por estas encaminhadas com a urna e os demais documentos da eleição às juntas eleitorais, que as devolverão, findos os trabalhos da apuração, ao respectivo cartório, onde ficarão guardadas. Terceiro, o eleitor ficará vinculado permanentemente à sessão eleitoral indicada no seu título, salvo e se transferir de zona ou município, hipótese em que deverá requerer transferência. E, se, até 100 dias antes da eleição, provar, perante o juiz eleitoral, que mudou de residência dentro do mesmo município, de um distrito para outro ou para lugar muito distante da seção em que se acha inscrito, caso em que serão feitas na folha de votação e no título eleitoral
Para esse fim exibido as alterações correspondentes, devidamente autenticadas pela autoridade judiciária. Quarto, o eleitor poderá, a qualquer tempo, requerer ao juiz eleitoral a retificação de seu título eleitoral ou de sua folha individual de votação, quando neles constar erro evidente, ou indicação de seção diferente daquela que devesse corresponder à residência indicada no pedido de inscrição ou transferência. Quinto, o título eleitoral servirá de prova de que o eleitor está inscrito na seção em que deve votar. E, uma vez datado e assinado pelo presidente da mesa receptora, servirá também de prova de haver o eleitor votado. Art. 47. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos alistandos ou delegados de partido. Primeiro, os cartórios de registro civil farão, ainda, gratuitamente, o registro de nascimento visando ao fornecimento de certidão aos alistandos, desde que provem carência de recursos, ou aos delegados de partido, para fins eleitorais. Segundo, em cada cartório de registro civil haverá um livro especial aberto e rubricado pelo juiz eleitoral, onde o cidadão ou o delegado de partido deixará expresso o pedido de certidão para fins eleitorais, datando-o. Terceiro, o escrivão, dentro de 15 dias da data do pedido, concederá a certidão, ou justificará perante o juiz eleitoral por que deixa de fazê-lo. Quarto, a infração ao disposto neste artigo sujeitará o escrivão às penas do art. 293. Art. 48. O empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 dias, para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. Art. 49. Os cegos alfabetizados pelo sistema Braille, que reunirem as demais condições de alistamento, podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a posição do nome com as letras do referido alfabeto. Primeiro, de forma idêntica serão assinadas a folha individual de votação e as vias do título. Segundo, esses atos serão feitos na presença também de funcionários de estabelecimento especializado de amparo e proteção de cegos, conhecedor do sistema Braille, que subscreverá, com o escrivão ou funcionário designado, o seguinte declaração a ser lançada no modelo de requerimento. Atestamos que a presente fórmula, bem como a folha individual de votação e vias do título foram subscritas pelo próprio, em nossa presença. Art. 50. O juiz eleitoral providenciará para que se proceda ao alistamento nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos cegos, marcando previamente dia e hora para tal fim, podendo se inscrever na zona eleitoral correspondente todos os cegos do município. Primeiro, os eleitores inscritos em tais condições deverão ser localizados em uma mesma seção da respectiva zona. Segundo, se no alistamento realizado pela forma prevista nos artigos anteriores, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com a inclusão de outros ainda que não sejam cegos. Art. 51. Revogado. Capítulo 1. Da segunda via. Art. 52. No caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhe expeça a segunda via. Primeiro pedido de segunda via será apresentado em cartório, pessoalmente, pelo eleitor, instruído o requerimento, no caso de inutilização ou dilaceração, com a primeira via do título. Segundo, no caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar pelo prazo de 5 dias pela imprensa, onde houver, ou por editais, a notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via, deferindo o pedido, findo este prazo, se não houver impugnação. Art. 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou na em que requereu. Primeiro requerimento, acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor na presença do escrivão ou de funcionário designado de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do eleitor. Segundo, antes de processar o pedido, na forma prevista no artigo anterior, o juiz determinará que se confira a assinatura constante do novo título com a da folha individual de votação ou do requerimento de inscrição.
Terceiro, deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da zona que remeteu o requerimento caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório aguardando que o interessado procure. Quarto, o pedido de segunda via formulado nos termos deste artigo só poderá ser recebido até 60 dias antes do pleito. Art. 54. O requerimento de segunda via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais, correspondentes a 2% do salário mínimo da zona eleitoral de inscrição. Parágrafo único. Somente será expedida a segunda via a eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral, exigindo-se para o que foi multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pagamento, através de selo federal inutilizado nos autos. Capítulo 2, da transferência, art. 55, em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior. Primeiro, a transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências: e entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 dias antes da data da eleição, e transcorrência de pelo menos um ano da inscrição primitiva, e residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. Segundo o disposto nos NSI do parágrafo anterior, não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência. Art. 56. No caso de perda ou extravio do título anterior declarado esse fato na petição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará por telegrama a confirmação do alegado à zona eleitoral onde o requerente se achava inscrito. Primeiro, o juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 dias, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor e, ainda, qual o número e a data da inscrição respectiva. Segundo a informação mencionada no parágrafo anterior, suprirá a falta do título extraviado ou perdido, para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo. Art. 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediatamente publicado na imprensa oficial na capital, e em cartório nas demais localidades, podendo os interessados impugná-lo no prazo de 10 dias. Primeiro, certificado o cumprimento do disposto neste artigo, o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma. Segundo, poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 dias, o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de partido, quando o pedido for deferido. Terceiro, dentro de 5 dias, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto nos termos do parágrafo anterior. Quarto, só será expedido o novo título decorridos os prazos previstos neste artigo e respectivos parágrafos.